Fala aí pessoal, tudo bom? Bom, vou te dar o número exato do Bitcoin dia 31 de 12 de 2025 e de 2026. Se você acredita nesse tipo de coisa, você precisa rever sua vida na bolsa, porque isso não vai te levar a nada. Na verdade, assim, eu não tenho a menor ideia e ninguém tem essa ideia também. Tá todo mundo chutando, vou repetir, ninguém tem essa ideia. Por que que não tem? Porque a análise técnica não prevê futuro. Você pode estar baseado em estatísticas, estudo do passado, etc., mas você não consegue fazer previsão do futuro. Então tem três tipos de trader ou de pessoa que faz esses chutes aí. O primeiro é o que tem o ego maior que ele. Então assim, o que ele faz? Ele viu aqui que já caiu 30%. E ele começa a olhar o passado do gráfico e vê que muitas vezes é mais ou menos isso que cai. 30%, 40%, essa é a média, de vez em quando vai para 70, 80. Mas dane-se. Se dessa vez for para 70, 80, ele vai ter chutado e todo mundo esquece, tá tudo certo. Agora, se dessa vez de novo girar em torno de 30, mesmo que ele erre por um dia, 2, 3, 4, 5, a hora que esse negócio começar a subir, ele vai fazer um barulho desgraçado. Que ele avisou, que ele falou, porque não sei o que. Então, ele está atrás de mais fãs, né? Então, ele já tem uma leva de fã e está trazendo mais fã para dentro. Vai inflar o pavão que existe dentro dele e é isso que ele quer, né? Tem o segundo que atende a algum interesse. Ou seja, é o cara muito grande eventualmente, sei lá, que está tentando começar a derrubar aqui, a segurar essa queda porque ela está atrapalhando, ou está seguindo orientações de alguma coisa e tal. Mas assim, ele também não sabe. Simplesmente, pessoal, nunca mais, agora é a última chance, e não sei o que, e piriri, pororó, para tentar segurar essa queda aí. Então esses dois atendem a apelos comerciais. O primeiro dos fãs aí tá querendo vender mais curso, trazer mais gente para dentro do negócio que ele faz assinatura, sei lá. E o segundo tá querendo parar de perder dinheiro, certo? E tem o terceiro, que talvez seja o mais perigoso, que é aquele que acredita piamente nas coisinhas que ele usa. Então ele bota um canal aqui, e aí ele já enxerga sei lá o que. Aí ele traça um FIBO e aí ele acha que o preço combinou com o FIBO, que vai ali e tal, não sei o que. Então ele também tá ou querendo fama, ou querendo inchar o ego, não sei o que, mas esse acredita, ele acha que realmente aquilo lá é o que vai ser e tal. De vez em quando ele vai acertar. Toda vez que ele acertar, ele vai fazer um barulho desgraçado. E toda vez que ele errar, ele vai ficar quieto e isso passa. Se você olhar os blogs para trás aí durante esse ano, final do ano passado para cá, tá cheio de gente que jurava que final do ano ia ser 200 mil pontos. Todo mundo viu e deve ter visto N caras, bem bastante graúdos, falando isso. Teve cara que disse que quando chegou em 100 mil pontos, que 100 mil pontos agora era fundo. Ou seja, nunca mais daqui vai passar. O céu é o limite. Entrou em tendência milenar. O tio pobre, o tio rico, será vai emprestar 100 milhões para fazer e assim vai, assim vai. Então assim, você não opera notícia. Você não opera o que os outros acham. Você não opera previsão. Se você fizer isso, você vai entrar para a massa dos 96% que quebra, 97% que quebra. Se tudo isso funcionasse, não tinha tanta gente que entra na bolsa, perde tudo e vai embora. E aí o pior é que esse continua juntando de novo para voltar outra vez. E às vezes tem cara que já quebrou 2, 3, 4, 5 e continua fazendo exatamente as mesmas coisas. Vai atrás do mesmo ídolo, continua em sala de call, continua em sala de trade, não sei o quê. Por quê? Porque ele não está entendendo que quem tem que operar é ele. Ou seja, o único responsável aqui pelas suas operações tem que ser você. Ou você aprendeu o setup com alguém que você validou. O que quer dizer validou? Você voltou para trás, para trás, para trás, para trás, planilhou.
aqui eu teria entrado aqui, teria saído aqui, pois esse negócio é legal, então você vai seguir isso aí e vai parar de escutar abobrinha. Ou você estudou, descobriu alguma coisa, ou você aprendeu a programar, programou alguma coisa, tem o código, roda o código, sabe que dá lucro e vai seguir isso, certo? Ou você alugou alguma coisa de alguém, validou e agora... Mas é assim, você tem que fazer o seu trade, você tem que saber aonde entra, aonde sai, por quê, e você já sabe que aquilo funciona. Eu vou te mostrar um resultado aqui, e ele só dá isso por causa de duas coisas, e agora você vai ficar assim, como assim? Primeiro, não tem stop. Cara, como que não tem stop? Tudo que não tem stop não significa que você fica aí até morrer. Por quê? Porque se o setup é bom, ele sai antes de você quebrar. E você pode saber disso fazendo o backtest, tá? E não tem, e esta é a principal razão, não tem alvo. Por quê? Quem destrói a sua conta é o alvo, é o Fibonacci, é o 3-para-1. Por quê? Porque quando entra uma operação enorme desse tipo aqui, ó, 85%, você não faz. Você saiu no 3-para-1 aqui, você saiu no Fibonacci aqui, fotografia, galera, já muda o nome para X-Trader e faz barulho, e você não faz o resto dessa operação. Então na bolsa só tem um jeito de você ganhar dinheiro, é você sair rápido das perdas, e aí ou você sai no stop, mas muitas vezes aquilo balança e às vezes seu stop está curto, tá? E aí você sai antes da hora, e você fica enquanto tiver valendo a pena ficar. Porque senão, o que acontece? Toda vez que dá um stopinho, se ele estiver mal posicionado, você é botado para fora. E toda vez que dá um gain, você faz o gain prematuramente e sai fora, cara, a conta não fecha. Então este setup aqui, e eu não estou aqui vendendo aluguel de nada, eu estou só mostrando, mas o meu principal interesse nesse vídeo é alertar você. Ninguém sabe o que vai acontecer. E se você... aqui na bolsa, porque cara, hoje em dia já tem família que foi destruída por causa que o cara tinha ídolo na política. Então eu não vou falar em política e tal, mas eu sinceramente eu acho que o pior lugar no mundo para você ter ídolo à direita, à esquerda ou ao centro é na política, né? Na minha opinião, o último cara que eu escolheria para ser um ídolo na minha vida seria um político. Mas tem cara que tem. Tem cara que tem ídolo na música, tem cara que tem ídolo no esporte, tem cara que tem ídolo na bolsa, certo? Mestrão, aí fica babando ovo pro cara, e muitas vezes você tá só perdendo dinheiro, mas você volta lá porque você gosta do cara, o cara é engraçado, o cara é legal, o cara é isso e aquilo. Então assim, você tem que definir, você tá na bolsa para se divertir ou você tá na bolsa para tentar ganhar dinheiro, tá? Então assim, você tem que, primeira coisa, validar. E aí, quando você não tem o código, é na unha. Volta para trás, planilha, vai um por um. O que a gente não enxerga aqui, quando você olha a princípio, eu vou tirar então agora aqui o fundo, e eu vou tirar, eu coloquei a regra de execução aqui para você entender. Como a gente, aqui nesse setup, você está sempre ou comprado ou vendido. Quando você sai de uma posição de compra, você já abre uma posição de venda. E isso é feito no final da sexta-feira. Sexta-feira, 4h30 da tarde, você é obrigado a olhar e ver o que aconteceu. Por quê? Você não precisa esperar abrir na próxima semana, tá? Porque na verdade isso não fui eu que resolvi assim, o backtest mostrou para mim que é muito mais interessante fazer assim, este setup, certo? Beleza. Então você entrou aqui, comprou, e você quando veio aqui tomou um stop de 6%. E aí saiu, e aí você já abriu uma posição de venda, e nessa posição de venda, por enquanto você está ganhando 22, tá? O que você tem que fazer? Você tem que planilhar todos os stops que houveram, todos. Se você descobrir um stop lá que deu 40%, esse é o seu stop do controle de risco.
Ou seja, eu posso tomar uma trolha de 40% com quantos lotes, com quantos contratos, né? Aqui é com milésimos de contrato. Isso aqui é o BTC dólar, tá? No Profit você nem opera, ele não é você tem que ter uma conta numa corretora internacional e tal, mas eu estou usando ele como exemplo aqui, tá? Você pode tomar essa trolha, que foi a maior de todo o período, com quantos contratos? Meio, 001, tá? Esse é o tamanho do lote que você tem que operar. Porque esse é o quanto você eventualmente vai ter que suportar. E se você puder na sua cabeça ainda falar, bom, esse foi o maior, mas se aparecer um que seja o dobro ainda, eu aguento com qual lote? É esse lote. Eu já vi na bolsa, durante pregão, dá 300 pontos no dólar. Simplesmente porque aconteceu alguma coisa, swap fechou, quando abriu 300 pontos, tá? Pulou o stop de todo mundo. Então assim, eu tenho 5 mil na corretora, eu posso operar 10 contratos, porque cada contrato tem que ter tanto. Cara, essa conta não é a conta. A conta é assim, se acontecer uma desgraça, porque vem o dia da desgraça de novo, se eu tiver uma desgraça dessa pela frente, com quantos lotes eu posso operar? Com um? Tá bom, então você opera um. Cara, nem com um eu aguento, eu quebro, então você não opera o dólar. Você entendeu? Então, a falta de responsabilidade, a falta de estudo, você entra aqui... Cara, ninguém abre um consultório sem ser médico e diz que é médico, né? Aqui, o cara fez 2 trades na vida e já muda o nome e vira trader, né? Aí ele começa a operar o dinheiro da família, ele empresta dinheiro no branco e ele está fazendo isso baseado na opinião dos outros. Imagina que você vai num médico, o cara fala, doutor, que eu tenho? Pera um pouquinho, galera, é o seguinte, tem um cara aqui assim, não sei o que, tá, o que vocês acham? Você vai embora. Agora, por que você opera assim? Por que você acha que numa sala de call, alguém que não sabe quem é você, como você é, quanto você tem de dinheiro na vida, qual a situação financeira que está passando, pode dizer para você compra ou vende? Então isso aí não existe, tá? Então beleza, eu só quero mostrar para você entender. Então isso daqui foi feito dessa forma, legal. Agora eu vou tirar esse monte de sujeira daqui e vou te mostrar uma coisa que você não enxerga e nem eu, nem ninguém enxerga quando a gente olha um gráfico. Então veja, e muitas vezes, o que você avalia, porque quem não tem o código, quem não sabe programar, não tem como avaliar algo a não ser visualmente, é só isso aqui. Então, quando eu avalio visualmente, falo, pô, isso aqui é bacana, é lindo, olha que bacana, tal. O que você não enxerga? Você não enxerga um monte de stop que tem aí no meio do caminho. Então, você bate os olhos ali, você não enxerga esse stop, você não enxerga esse stop, você não enxerga esse stop, você não enxerga esse stop. Por quê? Porque os olhos da gente são atraídos para quem? Os olhos da gente são atraídos para esse tipo de coisa, que deu certo, que deu certo, que deu certo, né? Então eu vou rodar o código só para você ter noção e você vai ver que ele erra muito mais do que ele acerta, tá? Ele acerta 1/3 das vezes e erra 2/3. Mas por que ele dá lucro? Porque ele não tem stop, o stop é a própria mudança de cor e principalmente porque ele não tem alvo. Então nós vamos pegar os últimos 5 anos disso aqui, que é o máximo que eu consigo. Então vou te mostrar o resultado rodando o código e tem várias coisas, primeiro que não te mostram isso, só te mostram o lindo, maravilhoso batendo os olhos, né? Segundo, também não te explicam várias coisas que você tem que entender, porque senão simplesmente isso aqui é impossível. Então eu estou rodando aqui, eu estou usando o Tamo Junto, que é o nosso robô, tá? No modo longo. E eu estou pegando então Bitfoot, que aí esse tem para operar aqui fácil, nos últimos 30 dias. Quando eu mando rodar, ele dá para mim que eu ganhei R$133 mil em 30 dias. Cara, se eu quiser vender para você ilusão e tal, tá maravilhoso. Quem não quer ganhar 130 conto num mês? Acontece que é assim, quanto você tem que ter na corretora para operar um contrato de Bitfoot Day Trade? R$50. Agora, e quanto você tem que ter na corretora para ficar posicionado de um dia para o outro? R$3.500. Pô, R$3.500 vezes 100, que é o que eu estou rodando aí, 3,5 vezes 100,
dá 350 mil reais parado lá, ou aplicado lá, para você rodar. Consequentemente, passa a ter uma certa proporção. Quer dizer, ninguém ganha 130 sem arriscando 5. Ninguém ganha 130 arriscando 10, né? Aí tem mas cara, isso aí esquece, eu não tenho condição nem pensar nisso. Então, você não tem 350, mas você tem 35, tá bom. Seu ganho no mês seria de 13. Ou seja, continua compatível. Eu botei lá, quem é que ganha 33% do dinheiro aplicado, né, com o dinheiro em garantia por mês? Imagina se você fizesse isso eternamente e fosse aumentando um pouquinho isso aí, né? Acontece que assim, tudo é vendido de uma forma muito fácil, e isso aqui é maravilhoso. E só é maravilhoso porque está fazendo as grandes. Porque entra e fica até a hora de sair. Agora, se você começar a falar assim, olha, eu quero sair nisso com um alvo, então é o 3 para 1, maravilhoso 3 para 1. Você coloca aqui embaixo, vê o tamanho do candle, joga para... Cara, o preço não combinou com você que ia ser 3 para 1. Por que 3 para 1 e não 2,5 para 1? Por que 3 para 1 e não 4,2 para 1? Por que 3 para 1 e não 1,1 para 1? Entendeu? Quanto menor, mais vezes você vai fazer, mais galera, mais festa você vai fazer e mais vezes você vai ficar vendo o negócio andar e você tá fora, entendeu? Quanto menor o stop que você fizer, mais vezes você vai ser jogado para fora. Você é jogado para fora, volta e o negócio vai e você tá fora. Então assim, colocar um stop baseado numa teoria... Cara, ou eu fiz uma ordem oco maravilhosa, tá bom, mas foi você que fez? Você combinou com o preço? Você avisou o preço que ele tem que andar daquele jeito? Não. Então, quem tira você da operação se o setup é bom, se ele dá lucro, etc., é o próprio setup. Então aqui, quando era compra era aqui, quando virou venda, você sai dessa, você tomou 6%. Quantos 6% de 350 mil você aguenta? Nenhum, então o teu tamanho não é 350 mil, deu para entender? Então tem várias realidades que são colocadas de uma forma assim, e que não levam a nada. Então, você comprar ou vender alguma coisa porque alguém chegou aqui e botou aqui uma linha, e nessa linha aqui ele mostra para você que não sei quantas vezes isso aqui já foi resistência, e agora está virando suporte. Cara, é um ponto. Isso entrou em tendência divina. Agora você não compra a opinião de ninguém. Não é assim. E se eu quebrar a cara aqui e amanhã cedo isso virar e começar a subir e andar 2.000 pontos, não tem problema nenhum. Por quê? Porque aqui vai ficar azul, você vai sair e vai comprar. E acabou, tá tudo certo, não tem nenhum problema. Se o setup funciona, se não for amanhã que ele fica azul e começou a subir, daqui 2 dias ele fica azul e começa a subir, tá tudo certo. O problema é que você compra, o que te ensinam a fazer? A comprar ou vender o futuro. Toda vez que bate aqui, você compra, porque não sei o que. Mas se der errado, não, aí você espera mais 7 dias, se der, aí você sai. Pô, mas já tá. Então, tava caindo, você comprou, porque alguém falou para você que agora ia virar. Aí continuou caindo mais 7 dias, aí você ficou, aí você sai. Ou então começa a fazer o tal do preço médio, né? Que é o quê? Dobra. Entendeu? Então eu conheço gente que cada vez que o OGXP3 caía, ele aumentava a quantidade de lote, vira 0 a 0. Entendeu? Então eu acho que BTC está caindo um absurdo? Não, eu só acho que BTC está caindo. Eu acho que BTC vai cair a 0, eu não acho nada. Eu acho que BTC vai para 300 mil pontos não sei quando, eu não acho nada. Eu não acho nada de BTC e não acho nada de nada. Porque não dá para achar, entendeu? A única coisa que você tem que fazer é operar aquilo que você consegue enxergar. Agora, você vai acreditar num setup porque ele tá bonitinho assim? Porque alguém te vendeu ele assim? Não, você vai acreditar no setup planilhando ele. Voltando para trás, se você não tem o código é na unha, não tem jeito. Eu tenho que vir desde a primeira aqui e fazer.
Meu, isso não vale a pena. Outra coisa, você aguenta ficar 29 dias, não sei o que, vendido? De jeito nenhum. Então você não pode operar o gráfico diário, você tem que operar, sei lá, o gráfico de 60 minutos. E você tem que fazer o que no gráfico de 60 minutos? A mesma coisa, você tem que planilhar. Você tem que ver que se nos 60 minutos ele dá mais stop do que gain, se ele dá mais gain do que stop, quanto ele deu no último, tudo que tem aí, você volta tudo que o Profit Chart mostrar e vai desde o primeiro, entendeu? E aí você começa a operar aquilo que você consegue operar e aquilo que você tem capacidade financeira e emocional de operar. E aí, cara, se estão comprando, se estão vendendo, se o primo rico, o pai pobre, pai rico lá, o chinês tá comprando, se não sei quem vendeu não sei o que para comprar, dane-se, entendeu? Você não vai ficar com a grana dele nem com o prejuízo dele, você vai ficar com o seu dinheiro ou com o seu prejuízo. Agora, quem tem que ser responsável por ele é você. A mesma coisa é no day trade, é igualzinho. Para com essa festa, isso não vai levar você a nada, é babaquice, entendeu? Você tá batendo palma pra louco, você tá babando ovo até pra um cara que não merece que você babe ovo, entendeu? Então assim, você quer levar a sério é assim, senão você continua entrando nesses vídeos de previsão e tal, vê se você acha aí Tradermante, que é uma mistura de trader com cartomante, né? Porque na verdade, aí de manhã assiste o blog para ver que na China não sei quem, o Brent não sei quem, e aí olha lá fora, porque lá fora é matriz, aqui é filial, e aí traça o FIBO, o negócio tá caindo, mas bate no FIBO, você compra, e aí o dia que dá certo, o mestrão faz um barulho desgraçado, no dia que dá errado ele some, e quem some também junto com ele é o seu dinheiro, porque, cara, isso aí não é assim, isso aqui não, se não é, joga um dado para cima, joga um negócio para cima, caiu de um lado X você compra, do outro lado você vende, e quando der errado você aumenta a mão, aumenta a mão, aumenta a mão, aumenta a mão, aí vai dar 5 vezes certo, você faz uma algazarra desgraçada, e no dia que der tudo errado, o dia que você tiver um dia de fúria, acabou. É isso, né? Então, infelizmente, o ego de muita gente está acabando, está destruindo um monte de gente. Porque a bolsa, você não opera a bolsa baseada em 3, 4 coisinhas. Se você puser 2 médias aqui, mais volume, mais não sei, é pouco, não é suficiente, não é assim. Hoje a gente já, o mundo mudou, a IA tá aí, a programação tá aí, etc. Você não precisa mais operar sujo com 500 coisas aqui. Agora, a sua regra de coloração tem que olhar 500 coisas que você não seria capaz de olhar. Ficaria tão poluído que não daria para operar, né? Agora, cabe a você ver se aquilo que você aprendeu com alguém, aquilo que você alugou de alguém, aquilo que você comprou de alguém, vale a pena ou não. E só tem um jeito, dá trabalho. Não tem jeito, dá muito trabalho, que é voltar lá atrás e planilhar, né? E aí, para encerrar o vídeo, tem sempre uma frase que eu gosto muito, que é assim: quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. E isso é uma realidade para tudo. Então, ao invés de perder tempo, ao invés de ficar olhando coisinha, vai se divertir com filme, com outras coisas. Para de dar nome para um monte de cara que não merece isso, você entendeu? E vai estudar. E vai ver se o que você arrumou é bom. Se não é, vai arrumar uma que seja bom. O dia que você arrumar coisa boa, aí você segue aquilo, entendeu? Se aquilo funciona, se na média dá lucro, você só precisa seguir aquilo, mais nada, entendeu? Você só tem que ajustar isso. O lote que você aguenta operar, o time frame que você acha confortável de operar e que você tem condições. Então, eu não tenho tempo a semana inteira. Cara, um negócio que você tem que olhar na sexta-feira à tarde talvez seja o jeito melhor de começar na bolsa. Não, eu vou alugar um Copy Invest, eu vou alugar um robô, eu vou ligar tudo, eu vou sair para trabalhar e quando eu voltar vai estar Papai Noel do lado do computador com mais 10 mil todo dia. Cara, é isso que você quer, não vai ter jeito. Beleza? Abração, até mais, tchau, tchau.